Muito bom. Terminamos uma série de mensagens no livro de Daniel, onde a gente falou um bocado de coisas sobre oração, sobre princípios de oração, e algumas coisas que a gente aprendeu também em termos de se posicionar como cristão, a dificuldade que é, às vezes, de você se posicionar como cristão. Essa manhã, eu quero, junto com você, meditar um pouco sobre a nossa própria vida, que a gente possa avaliar a nossa própria vida. Apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele escreve o seguinte, no versículo 6 e 8, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o meu tempo de minha partida, está chegando o tempo de eu morrer, basicamente isso que ele está dizendo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quando nós pensamos na vida, na perspectiva de que todos vamos morrer, quais são os valores que realmente importam? Talvez, quinta-feira a gente falou sobre isso no grupo de homens, depois, informalmente, sobre a brevidade da vida. Talvez eu não viva mais o mesmo tanto, né, Júlia? Talvez eu não viva mais o mesmo tanto. Talvez eu não chegue a dobrar a minha idade. Mas pelo que eu vivo, quais são as coisas que me fazem acordar de manhã e avaliar a minha vida na perspectiva de que eu tenho uma missão aqui. Eu vou deixar marcas na vida de pessoas. Que marcas eu estou deixando? O que as pessoas falam nos velórios? Você já parou para pensar o que as pessoas falam quando há um funeral acontecendo? Quais são as conversas, o que se fala sobre a pessoa que está ali? A pessoa não, mas o corpo que está ali sem vida. O que é dito? Você já percebeu as conversas? Basicamente, as conversas são baseadas naquilo que a pessoa fez durante a vida. Algumas são bem interessantes, outras são frustrantes. Henri Nouwen, ele convenceu-se do seguinte: morrer é o nosso ato mais importante, para o qual a vida é uma longa jornada de preparação. E sabe, eu concordo com ele. A nossa vida é uma preparação para o momento da nossa partida. Pode parecer meio bizarro o que eu estou falando aqui, né? Mas nós passamos a vida nos preparando para partir. Porque esse lugar onde nós moramos não é a nossa estação final. Esse não é a nossa morada final. Nós somos passageiros e passamos a vida nos preparando para seguirmos para o nosso destino final. Então, essa manhã, eu quero, junto com você, pensar na necessidade de que todos nós precisamos avaliar a nossa existência a partir de critérios realmente válidos. Não somente na hora da morte, mas no decorrer de toda a nossa existência. Toda a nossa existência. Às vezes a gente, brincando, diz, bom, eu vou esperar até o momento que chegar perto da minha partida e eu acerto as coisas, né? Eu acho que nós deveríamos, realmente, não só esperar naquele momento, mas no decorrer da nossa vida, avaliar a nossa vida a partir de critérios válidos. O texto que eu acabei de ler, de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8, nos mostra 3 critérios, a partir dos quais eu e você deveríamos avaliar a nossa existência nesse mundo. Primeira coisa, em que tipo de combate você está envolvido? Que tipo de combate você está envolvido? Nós lutamos muitas lutas. E algumas lutas nós nem deveríamos estar lutando. Qual é o combate que você está lutando? Paulo disse, combati o bom combate. Uma outra tradução possível seria, lutei na competição nobre. Mas em nossa existência, nós devemos decidir em qual combate nós queremos nos envolver. Paulo desenvolveu um bom combate, ele lutou um bom combate, deixando implícito que existe um mau combate. Então, se você luta um bom combate, significa que existe um mau combate. Qual é o mau combate?
Que mau combate é esse? Que às vezes nós lutamos. É aquele combate no qual as pessoas entram apenas pensando em si mesmas, no egoísmo próprio. Esse é um mau combate. Naquilo que traz só um benefício próprio para você. E o apóstolo Paulo fala: eu combati o bom combate. O combate no sentido de buscar a fama própria, buscar só a fama, buscar as coisas que trazem um sentido de ser só para você. Não estou dizendo que isso esteja completamente errado, sabe? Mas eu estou dizendo que se esse for o teu objetivo de vida, o teu combate, é um mau combate. É um mau combate. Muita gente só consegue enxergar dois tipos de pessoas nesse mundo: os vencedores e os perdedores. E a maioria das pessoas quer se firmar no grupo dos vencedores. Não é? Nós traçamos um padrão onde nós dizemos, através desse padrão, quem é vencedor e quem é perdedor. E nós não queremos nos encaixar no padrão dos perdedores. E aí nós lutamos um combate que é em busca da fama, em busca da autossatisfação, combate apenas pensando em nós mesmos. Mas qual é o bom combate então? Que bom combate é esse? O bom combate de que o apóstolo Paulo está falando é se envolver ou de viver para que aquilo para o qual eu fui criado, para aquilo que Deus me criou, aconteça na minha vida. Nós cantamos uma música aqui: através de mim Jesus clareia, lembra? Às vezes nós somos criados para brilhar a luz de Jesus. Nós fomos criados para isso, como instrumentos de Cristo, como um farol. Ele mesmo diz isso na palavra dele. Nós fomos criados para ser o reflexo de Cristo aqui na terra, mas às vezes nós embaçamos esse reflexo e impedimos que a luz de Cristo brilhe através de nós com nossas próprias atitudes. Quando o bom combate é permitir que aquilo que Cristo me criou para ser, seja real. Aconteça, de viver os valores mais elevados do que apenas padrões e valores que eu vejo aqui presentes nesse mundo, os quais a gente vê ensinados na Bíblia. Se colocar do lado somente do padrão que nós temos, dos vencedores, é um pouco o oposto do que nós vimos na Bíblia, porque Jesus se colocou justamente do lado dos perdedores. Se você não acredita, leia as bem-aventuranças de Mateus 5, do versículo 13 até 11, você vai ver que o reino de Deus é dos que choram, dos que são perseguidos, dos pobres, do lado dos perdedores, segundo o padrão do mundo. Jesus se coloca do lado deles. Em que tipo de combate você está envolvido? Segunda coisa, segundo critério pelo qual nós devemos analisar nossa vida: em que ponto da carreira eu pretendo chegar? Aonde eu quero chegar? Não estou falando aqui de carreira profissional, viu, gente? Carreira que o apóstolo Paulo usa aqui nesse texto é a corrida da vida, na qual eu e você estamos inseridos. Penso que pode se referir ao propósito para o qual eu e você fomos chamados. Paulo disse: terminei a corrida. Ele disse isso porque já estava perto da morte. Creio que não é o nosso caso aqui essa manhã. Mas a pergunta é: você continua na corrida da vida, no caminho rumo a cumprir totalmente o propósito para o qual você foi chamado? Você continua nessa corrida ou já desistiu de correr a corrida que está proposta? Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhes fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do nosso Deus. Sabe o que eu vejo aqui, gente? Eu vejo uma corrida, uma maratona, não uma corrida de 100 metros, onde você dá aquela explosão, mas uma maratona onde você tem que cadenciar a tua corrida cristã. Você não pode correr uma maratona de 40 quilômetros saindo num gás, porque você vai perder a tua energia lá no meio. Você precisa cadenciar. E aí, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas que
de tempos em tempos, nos anima e diz, é isso aí, vai em frente. Nos passa um copinho de água quando a gente está com sede, ou quando a nossa energia se vai. Mas estão lá, uma nuvem de testemunhas nos rodeando e dizendo, vai nessa. Sabe quem são essas testemunhas? Pessoas que foram antes de mim e de você. Que a Bíblia está cheia dessas testemunhas. Pessoas que correram essa corrida e que, assim como o apóstolo Paulo, chegaram no final e dizem, eu guardei a fé, eu completei a carreira. Pessoas assim. Mas sabe o que é o pecado, às vezes, que o apóstolo Paulo fala também em Hebreus, que nos prendem? Você correria uma maratona de calça jeans? Ou de camisa e de sapatos? Nós precisamos de calçados adequados, de um short leve, de uma camiseta leve, para conseguir correr os 40 quilômetros. Mas nós insistimos em entrar numa corrida de 40 quilômetros de calça jeans, de camisa e de sapatos. E quando nós entramos naquela linha de largada e todo mundo olha para nós e diz, uau, é perfeito, igual ontem quando eu apareci de tênis e todo mundo apontou e disse, você deveria vir de chinelos. Eu fui lá e troquei de chinelos porque eu estava inadequado para o evento. Eu troquei de chinelos não, tirei o tênis e botei o chinelo. Eu estava inadequado. Nós entramos na corrida de cristã inadequados porque guardamos em nós coisas que atrapalham a nossa corrida. Aonde você quer chegar? Em que ponto da carreira você pretende chegar? Qual era a carreira que Deus havia destinado ao apóstolo Paulo a trilhar? Qual era a carreira que Deus destinou você a trilhar? Você está trilhando essa carreira? Você está correndo essa corrida? Em que ponto dessa corrida você pretende chegar? Quem sabe você já deixou o propósito de Deus para a sua vida há muito tempo. Quem sabe você já desistiu dessa carreira? Quem sabe você deixou lá para trás? Ou quem sabe está sendo tentado a abandoná-la essa manhã? Sair dessa corrida. Isso não vale a pena. Diante da maneira como você tem administrado a sua carreira, a sua corrida, você poderá, como o apóstolo Paulo, dizer no final da sua vida que completou a carreira ou não. O propósito de Deus para a sua vida. Se você continuar na corrida que você está correndo, o que você vai dizer no final da corrida? Você completou a carreira? Ou você desistiu por causa da inadequação? O pecado que ele cita em Hebreus é a nossa inadequação para aquilo para o qual Deus me chamou. Para cumprir um propósito para o qual eu nasci. Você que está aqui essa manhã, você nasceu para um propósito. Você não é um acidente nesse mundo. Você nasceu porque Deus tem um propósito designado para você antes da criação do mundo. Antes mesmo da criação do mundo, a Bíblia diz. Deus tem designado os nossos dias. Deus tem traçado um plano, um propósito para mim e para você. Para que nós entrássemos nessa corrida e caminhássemos para esse propósito para o qual eu e você nascemos. Volto a perguntar para você essa manhã. Aonde você quer chegar correndo a corrida que você está correndo essa manhã? Você desistiu já de correr essa corrida que Deus tem proposto para você? Você tem administrado essa sua corrida? Onde você vai chegar no final da sua vida e poder dizer, assim como o apóstolo Paulo, completei a carreira. Se em primeiro lugar, do princípio para avaliar nossa vida, nós precisamos definir ou pensar em que tipo de combate nós estamos envolvidos. Em segundo lugar, em que ponto da carreira eu pretendo chegar. Em terceiro lugar, como eu lido com a fé que um dia eu decidi abraçar. O apóstolo Paulo diz, eu guardei a fé. No final do texto ele diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Basicamente, quando o apóstolo Paulo diz assim, eu guardei a fé, ele está dizendo, eu conservei a fé. Conservei. E é necessário guardar a fé em pelo menos 3 sentidos. Em primeiro sentido, eu preciso conservar a minha fé mediante o ataque do ceticismo, da dúvida, da descrença, da falta de fé. Eu preciso guardar a minha fé com isso. Como a gente combate a falta de fé?
é nos envolvendo no propósito de Cristo, é indo mais fundo. Vai haver dias, virão dias na sua vida, assim como já vieram na minha vida, onde a minha fé é balançada. Por isso a importância de termos um bom fundamento, e a Bíblia chama desse fundamento de Jesus Cristo. Se eu fundamentar a minha fé e a minha vida sobre a pessoa de Jesus Cristo, os ventos vão bater. A minha fé pode até ser abalada, mas ela não vai ruir, porque o fundamento é sólido, sobre o qual eu construí a minha casa, que é a minha vida. O segundo sentido de guardar a fé é não alterarmos ela, não acrescentarmos a ela ingredientes que não são da fé. Deixar a fé pura, sem mácula, entende? Aquilo que o apóstolo Paulo diz, não misture as coisas. Fé genuína, fé em Cristo Jesus, não precisa envolver um bocado de coisa, mas uma fé genuína, simples, como de uma criança. E no terceiro sentido, é perseverar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Nós guardamos a nossa fé, conservando ela da dúvida e do ceticismo, não alterando ela e perseverando. A fé cristã é uma fé que se sustenta, inclusive do ponto de vista da razão e da intelectualidade. Fé cristã não significa suicídio mental, como muitas pessoas acreditam. Eu acredito que a fé cristã é a melhor e a única explicação da realidade que nos cerca. Você precisa ter mais fé para acreditar de que o mundo nasceu do nada do que acreditar num Deus criador. Você precisa ter mais fé para acreditar que o mundo, ou eu e você viemos de uma ameba. É preciso mais fé nisso do que acreditar que por trás de tudo existe um Deus que cria, um Deus que traz à existência coisas. A ameba também, claro. Deus trouxe à existência. Muitos não perseveram, muitos desistem no meio da caminhada, desistem no meio da corrida. Mas Hebreus 2:1 diz, por isso é preciso que prestemos mais atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Nós precisamos prestar atenção no que nós temos ouvido. E eu vou dizer para você, às vezes eu me choco comigo mesmo. Comigo mesmo, porque às vezes a minha fé toma um baque. E eu preciso voltar atrás e prestar atenção no que eu tenho ouvido de pessoas que foram antes de mim, que me ensinaram na palavra, que oraram comigo, que me discipularam, que me ensinaram o beabá do Evangelho, que passaram tempo comigo, que investiram na minha vida, pessoas que olharam para mim e não desistiram. Talvez pessoas olhem para você e digam, cara, esse aí não tem jeito. Então, eu era uma pessoa assim. Talvez pessoas olhavam para mim e diziam, não tem jeito. Mas pessoas que insistiram, que perseveraram, porque também acreditaram nisso que Hebreus 2 diz, é preciso que prestemos mais atenção para que jamais nos desviemos daquilo ou para aquilo que nós fomos criados para ser. Hebreus capítulo 3, 12 e 14 diz, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. E eu vou dizer para você, eu e você, temos coração perverso, incrédulo, e que não poucas vezes se afasta do Deus vivo. Mas ele diz, cuidem para que isso não tome parte na vida de vocês. E ele dá a solução, ele diz, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Não espera para encorajar ninguém amanhã, ele diz, hoje é o dia, por causa da brevidade da vida. Hoje é o dia. Encorajem-se uns aos outros. Hoje é o tempo. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos lá no início. E ele continua dizendo no capítulo 10, versículo 23 e 25, apeguemo-nos com firmeza à esperança ou à fé que nós professamos,
pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros, vamos nos considerar uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos unir, de nos reunir, assim como nós estamos fazendo aqui essa manhã, porque alguns costumam, achando que isso não é importante, mas ele diz, não deixem que isso aconteça, procurem que isso não aconteça. Não deixe de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar-se uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Hoje, o dia de hoje, quando terminar, nós temos um dia a menos para viver. Nós vivemos esse dia. E o dia em que a nossa existência terá um fim aqui nessa terra, se aproxima mais um dia. Por isso a importância de uma avaliação diária, de onde eu pretendo chegar com a minha vida, o que eu pretendo fazer com a minha vida. Será que a nossa vida é só nascer, envelhecer, amadurecer, apodrecer e cair? É uma existência muito vazia. Isso são frutas que nascem, amadurecem, apodrecem e caem. Esse é um ciclo de fruta na árvore. Não é o ciclo de vida de um ser humano que nasce, que amadurece e que deixa marcas. Deixa marcas na vida de pessoas, na vida da família, na vida dos filhos. E depois chega no final e diz, completei a carreira. Posso ir em paz. Eu creio que no meio cristão, talvez poucas pessoas cheguem no final da vida e digam, posso ir em paz. Não devo nada para aquilo ao qual eu fui chamado, ou para aquilo para o qual eu nasci. Meu propósito está completo. Minha missão terminou. Pensem se você conseguiria dizer isso diante de uma realidade de morte na sua vida. A brevidade da vida é uma realidade. Quando nós chegamos e de repente nós temos essa realidade tão próxima, será que nós estaríamos prontos a dizer isso? Vivi a minha vida de forma a completar a carreira para a qual eu fui escolhido. Pergunta para nós, como temos lidado com a fé que um dia nós abraçamos em Cristo? Lembra do dia em que você entregou a tua vida a Cristo, quando você disse, Deus, olha, conta comigo, eu vou viver para o Senhor. Como você tem lidado com essa fé que um dia você abraçou? Quero concluir essa manhã com uma reflexão final, dizendo que a maneira como eu e você vivemos a nossa vida, de acordo com os critérios pelos quais nós vivemos, terá consequências eternas. Começa aqui e reverbera na eternidade. Que possamos viver de tal forma que conquistemos também a coroa da vida, assim como o apóstolo Paulo diz, no versículo 8 de 2 Timóteo, ele diz, agora me está reservada a coroa da justiça, quando eu serei coroado. Quando Deus colocar aquela coroa sobre nossa cabeça e diz, você mereceu. Vem para cá, vem para casa. Quando nós formos chamados para casa, quando Deus nos chamar para casa, já pensou nisso? Deus chamando, vem para cá. O teu trabalho está feito, vem cá. E o apóstolo Paulo diz, meu trabalho está feito, agora só espero a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará. E não somente a mim, ele diz, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Querido Deus, estamos diante do Senhor essa manhã. Sabemos que não somos perfeitos. Cada um de nós tem áreas da nossa vida onde a luta é um pouco mais ferrenha. Sei também, Deus, que existe aqui no meio de nós pessoas cujo coração está sendo extremamente honesto diante do Senhor,
querendo correr essa corrida da fé de forma correta, ou de forma a completar aquele propósito para o qual o Senhor o criou. Mas entendo também que nesse processo de corrida existem muitas quedas. E as quedas às vezes são dolorosas e machucam extremamente o nosso corpo e a nossa alma. E eu quero nessa manhã, Deus, em nome de Jesus, refazer diante do Senhor, como pastor dessa igreja, orando por cada um aqui, o nosso voto com o Senhor. Nós queremos correr essa corrida que o Senhor tem proposta para cada um de nós, naquilo para o qual nós fomos criados, de forma a chegar no final da nossa vida e vermos que completemos a carreira e guardamos a fé, depois de termos combatido o bom combate. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. A Tua palavra nos diz que a Tua misericórdia é o motivo de nós não sermos consumidos pela nossa perversidade no coração e pela nossa incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Então, nessa manhã, Pai, ajuda-nos a encorajar uns aos outros nessa corrida da vida. Ajuda-nos a encorajar uns aos outros, assim como a Tua palavra nos ensina, durante o tempo que se chama hoje, que eu não espere para amanhã. Nos ajuda, Deus, para que nenhum de nós tenha o coração endurecido pelo engano, mas que possamos ser participantes de Cristo e que possamos nos apegar até o fim à confiança, aquela mesma fé que nós tivemos no dia em que nós conhecemos o Senhor. Ajuda-nos, nesse dia, a nos apegar de novo firmemente à esperança que nós professamos, pois nós confiamos de que o Senhor é fiel. E ajuda-nos, Senhor, também a encorajar uns aos outros, para que todos nós possamos ser incentivados ao amor uns pelos outros, às boas obras, a olhar o outro também como o alvo do amor de Cristo, não como um inimigo a ser combatido, mas sim um ser humano criado à imagem e semelhança do Senhor, que também é alvo do Teu amor. Eu peço isso nesse dia, que possamos viver de tal forma que conquistemos também, assim como o apóstolo Paulo, no final, a coroa da justiça, reservado para aqueles que amam a sua vinda. Eu entrego a nossa vida em Tuas mãos nesse dia. E eu peço, Senhor, que Tua bênção repouse sobre cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito fale ao coração de cada um de nós agora. Nesse dia, nessa manhã, a partir desse momento, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Que possamos, no nosso íntimo, confessar coisas que nos atrapalham no convívio com o Senhor. Que possamos ser honestos, em primeiro lugar, com a gente mesmo. E colocar isso depois diante do Senhor. E que possamos confessar isso diante do Senhor. Pecados que nos prendem, que nos rodeiam e que nos impedem de correr essa corrida. E depois nós pedimos, Pai, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos liberte desse cativeiro espiritual e que possamos correr essa corrida livremente, com o peito aberto. Deus, em nome de Jesus, convença os nossos corações do pecado, da justiça e do juízo e traga de volta o primeiro amor e que possamos gozar dessa liberdade no Senhor. Peço nesse dia que o Senhor nos abençoe em tudo que ainda irá acontecer nesse dia. E que possamos experimentar do Senhor mais nesse dia. Eu oro nessa manhã para que a graça do Senhor Jesus, para que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.